pesquisa, a gente tentou investigar como aconteceu a evolução da educação no Brasil, historicamente, e também a evolução recente das matrículas. A gente mostrou que o Brasil se atrasou muito na evolução educacional, ficou muito para trás de países como a Argentina, o Chile e a Coreia, mas que recentemente houve um grande progresso no acesso à educação, a partir dos anos 90. Você tem agora metade das crianças atingindo o ensino médio, que não é bastante, mas representa o dobro do que era no começo da década de 80. E você tem praticamente universalizado o acesso à escola na população de 7 a 14 anos. Agora, a grande questão é o que essas crianças estão aprendendo na escola. Elas estão indo para a escola, mas a qualidade da educação que elas estão recebendo é muito baixa. Então, se você comparar diversos países do mundo, o exame do PISA, aos 15 anos de idade, o Brasil é o que tem pior desempenho entre todos esses países. Mesmo se você pegar a elite, os 5% melhores alunos de cada país, os brasileiros também estão entre os últimos. Ou seja, tanto no setor público como no setor privado, o aprendizado das crianças está sendo muito baixo, a qualidade da educação é muito baixa, as crianças não estão aprendendo quase nada no Brasil. Isso é um problema muito grave, porque a educação é o principal mecanismo para tirar as crianças da pobreza, para reduzir a desigualdade de renda e promover o crescimento econômico do país. Um dos principais fatores que explicam o desempenho da criança é a estrutura familiar. Então, realmente, como você tem crianças que moram em regiões mais pobres, com famílias pouco escolarizadas, isso explica, em parte, o desempenho ruim dessas crianças em termos de aprendizado. Além disso, a escola tem um papel importante também. E no sistema público tem um problema de gestão. Então, basicamente, não há diferenciação de salário entre professores que se esforçam, que não faltam, por um lado, e professores que não se esforçam muito e que faltam bastante às aulas. É preciso que haja uma progressão na carreira e uma recompensa salarial para os melhores professores da rede. Tá? Mesmo dentro do setor privado, você tem problemas graves de qualidade do ensino. Tá? Mas, no setor privado, existe essa relação entre salário e desempenho do aluno. Ou seja, os professores que ganham mais trabalham em escolas cujos alunos têm um desempenho melhor nos exames de proficiência. Tá? Essa relação não existe no setor público. O que se coloca agora é como avançar para uma educação de maior qualidade no Brasil, tá? Para que a gente tenha uma diminuição da desigualdade de renda e uma melhora do crescimento econômico. As políticas que podem atuar nessa direção são políticas ligadas à gestão da escola. Tá? Então, você tem que melhorar a gestão do setor público, melhorar a gestão do setor privado, o que significa incentivar os professores a darem melhores aulas, a não faltarem tanto, pagar os melhores professores, promover reuniões que debatam esse assunto, debatam as avaliações, seguir de perto os resultados do Enem, da Prova Brasil e do SAEB para acompanhar o que está acontecendo, submeter a classe a avaliações periódicas, são medidas nessa direção que são necessárias, tanto no setor privado como no setor público. Em termos do papel do professor, a conferência foi importante até a finalização para apontar para a necessidade de avaliação, de reavaliação do trabalho do professor. Muitas vezes o professor se coloca numa situação de vítima do sistema, que pouco pode fazer perante o background familiar das crianças, a situação do país como um todo. Mas, na verdade, quem está mais sofrendo com esse processo todo é a própria criança que deixa de aprender. Então, a sociedade está percebendo isso cada vez mais e o professor vai ter que reavaliar essa colocação dentro do processo como uma vítima e passar a ser um ator principal dentro desse processo. Vão começar a surgir avaliações de professores e os professores vão ter que pensar em métodos de ensino e métodos de controlar
a disciplina em sala de aula, métodos inovadores. Então, eu acho que o principal recado é esse: o professor vai ter que deixar de se acomodar em certa medida, o seu papel tradicional vai mudar, ele vai passar a ser um agente ativo e fundamental, cada vez mais fundamental dentro desse processo. E a gente vai ter que fazer com que o professor e também os pais dos alunos contribuam para reverter esse processo em que mesmo os alunos das melhores escolas do Brasil têm um desempenho muito pior dos alunos coreanos, chilenos, argentinos, etc. Então é preciso pensar em métodos inovadores e o professor vai ter que assumir essa responsabilidade.